Voltei! Meu Deus do céu! Louvado seja Deus! Olha eu, Jorge! Sem o amor, com certeza sou feliz. Será que esse é ele? Esse Jorge... Não, não é ele. Será que é ele? É, rapaz, será? Deixa eu ver. Só faltava ser ele e... Eu não acredito! Era eu e você não queria me receber. Desliga aí! Olha, eu fiquei tão... Eu tô tão ansiosa. Tão emocionada que atrapalhei, tirei tudo. Você não imagina, querido, o prazer da gente de terminar Deixa eu procurar um local de mais luz aqui. Viu? Procurar um Procure. local. Pronto, acho que aqui tem bastante luz. Ficar Ai, aqui. que bom. Graças a Deus, graças a Deus. Tá tendo um eco, eu tenho certeza que não é o meu. É o seu, né? Não. Deve ser o meu. Querido Jorge, Oi. além da nossa alegria, que foi impossível de passar, né? Você viu? Eu até tentei, mas não consegui. Eu trouxe uma poesia de Tagore para você, viu? Depois eu deixo você falar o tempo que você quiser, até que o Instagram derrube a gente. Outra coisa, eu quero que você faça a prece final. Eu quero uma coisa também. Eu Sim. queria, como o nosso tema é um tema que mexe muito com a gente deixasse bastante tempo para as perguntas, para todo mundo perguntar o que quiser. Faça o que você quiser, você manda, tá certo? Então, tá bom. Dessa vez. Olha. Enchi minha alma de ansiedade e sem receio parti à tua procura. Era manhã. Abelhas ébrias do perfume da aurora fabricavam mel no meu bornal. Para a caminhada longa, e delicadas açucenas estonteantes de vida deitaram-se no chão para eu passar. De um cipreste novo fiz arrimo, e com as peles de um leão forrei os pés. Da cana do bambu delicado retirei água, e do bosque frondoso recolhi frutos. Fiz da confiança um marco, e nas cordas do coração arranquei uma melodia de exaltação a ti. Tudo era tão belo. Parti. De alegres aldeias a verdes campos, de pomares luxuriantes a montes escassos, caminhei. Ao meio-dia, sentei-me cansado. O peso do corpo, as feridas que surgiram no caminho, as ansiedades que me cruciaram na manhã, todos estouraram em mim. Sofri dores do parto sem maternidade e verti lágrimas amargas sem umidade nos olhos, mas prossegui. A noite surpreendeu-me caído, sem estar vencido, amargurado sem desespero no caminho. Surgiste, enfim, como se fossem filigranas de luz, num grande rumo que estou a seguir. É lindo, né? É o caminhar da pessoa, não é? Então, eu quero que depois você fale alguma coisa sobre esse caminhar, esse início até onde nós estamos. Tá certo assim? Tá bom. Então, fique à vontade. Que eu estou eufórica, viu? Tá bom. Eu vou sentar aqui, ver se aqui tem mais luz para ficar melhor para nós. Mas, olha, da próxima vez nós vamos estar com o YouTube pronto para que a gente tenha uma condição melhor, viu? Por enquanto, você vai entender a nossa limitação, mas depois a gente melhora, tá bom? Tá bom. Não se preocupe com isso. Tá bom. Uma boa noite
para todos que estão nos ouvindo, para todos que estão ligados conosco na nossa atividade dessa noite. Na verdade, eu estou pagando uma dívida hoje, porque nós tivemos uma atividade anterior e acabou dando problema na nossa participação. Então, agora, a gente vai ter a chance de poder compensar a nossa falta da última vez. O nosso assunto de hoje é uma coisa que nos toca muito de perto, que é a chamada lei do amor. A lei do amor é a parte da lei de Deus que diz respeito à necessidade de nós amarmos para que nós sejamos felizes. É uma questão que nem todos os que estudam a lei de Deus acham que ela seja razoável, porque tem muitos que dizem, não, a lei de Deus é uma lei de justiça, não tem nada de amor, é só justiça. Mas eles estão equivocados, porque Deus é um só tempo, justiça e misericórdia. Então, não dá para nós pensarmos que a lei de Deus seja uma lei só de justiça. Não. A lei é justiça e misericórdia ao mesmo tempo. Então, a lei ela vai se estabelecendo exatamente pelo fato dela ser isso, uma coisa dupla. A um tempo que ela é justiça, ela também é misericórdia. E como ela é lei, nós, na verdade, temos a responsabilidade de segui-la. Nós precisamos seguir. Porque não é uma coisa que se possa dizer assim, é facultativo. Faz quem quiser, quem não quiser não faz. Não é. A lei de Deus é uma lei obrigatória. Então, nós temos a obrigação de viver essa lei. Então, o que dizem os Espíritos sobre isso? Que o amor ele se impõe como uma necessidade para nós. Se nós não amarmos, nós não conseguiremos alcançar a felicidade. E isso faz com que estejamos condenados todos os que nós, de alguma maneira, não fazemos a opção pelo amor. Então, por exemplo, imaginemos alguém que diz assim, fulano me machucou, fulano me magoou, eu fiquei muito magoada com o que ele me fez, ou magoado com o que ele me fez. Eu não vou perdoar nunca. Quando nós tomamos a decisão de não perdoar alguém que nos machucou, nós, consequentemente, passamos a sofrer. Porque o sofrimento é uma consequência do desamor. Se nós amássemos, nós não sofreríamos. É exatamente porque nós não amamos que nós sofremos. Se nós disséssemos assim, eu vou fazer a opção por amar sempre. Eu vou fazer a opção por viver o amor na sua plenitude. Nós automaticamente não sofreríamos. Mesmo naquelas condições da ingratidão, nem assim nós sofreríamos. Porque quando as ingratidões nos alcançássemos, o amor ele não faz cobrança. Então, se alguém diz assim, poxa, mas eu amei tanto meus filhos, eles me foram ingratos. Se eu amei meus filhos e reclamo pela ingratidão deles, o meu amor não era puro e legítimo. Porque o amor puro e legítimo, ele não espera retribuição. É o amor desinteressado. Quando a gente faz o bem esperando um retorno, quando a gente tem, assim, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, aquele capítulo dos benefícios pagos com a ingratidão, está se referindo a quê? A pessoas que fizeram o bem e que, de alguma forma, se sentem infelizes porque não receberam a paga pelo bem que fizeram. Então, quando a gente faz o bem, a gente não deve estar esperando o troco. Esperar o troco daquele bem que a gente faz é se candidatar para sofrer. Porque o amor, ele não deve esperar pagas por aquilo que a gente está fazendo. A mesma coisa acontece com relação à mágoa. Se alguém nos magoou, se alguém nos feriu, e eu decido devolver essa mágoa com desamor, com ódio ou com alguma coisa assim, eu automaticamente sofro. O sofrimento se torna a consequência natural do ato que eu pratiquei de desejar não amar. E ainda tem uma consequência espiritual ainda mais grave, que é o fato de que o desamor ele vincula os espíritos.
Todas as pessoas que eu odeio, eu estou me vinculando a elas. Todas as pessoas que eu guardo mágoa, eu estou me vinculando a elas. Eu estou marcando encontro para encontrá-las amanhã. Isso é uma das questões da lei do amor. Se você não vive a lei do amor, automaticamente você está vinculando sua história com dessas pessoas, com a possibilidade de reencontrar esse alguém e, a partir desse reencontro, ter a possibilidade de ter que reencontrar com essa pessoa dentro de casa. Então, a gente tem que pensar muito bem se a gente quer guardar mágoa das pessoas. Porque quando eu guardo mágoa de alguém, eu estou abrindo mão de ser feliz. Quando eu digo assim, eu odeio fulano, eu estou dizendo, eu quero esta pessoa perto de mim. Então, é por isso que a gente tem que viver a lei de amor. Porque ela nos conduz ao processo de libertação. De que maneira que a gente se liberta? Nós nos libertamos quando a gente consegue superar a nossa pequenez e amar as pessoas, mesmo aquelas que nos prejudicam. Vejamos o exemplo que Jesus nos deixou. O que nos fala a doutrina espírita é que Jesus, que foi perseguido e foi torturado, passou por uma série de dissabores naquela última semana de encarnado, sendo crucificado, e teve várias pessoas que fizeram mal a ele, que maltrataram, que humilharam. Por que Jesus não reencarnou junto deles para resolver o problema espiritual deles? Porque quando ele perdoa, ele se retira desse circuito. Perdoar é você se retirar do circuito aonde essas pessoas se encontram. Então é por isso que a lei de amor ela se impõe, porque você precisa obrigatoriamente viver o bem para que você consiga fazer o bem que você pode realizar. Então, por exemplo, Jesus se retirou dessa cena. E essas pessoas que fizeram com ele uma série de atos equivocados se resolveram com outras pessoas, não mais com ele. Ou seja, elas foram encontrar outros para se resolver espiritualmente. Então, se eu tenho alguém que me machuca e eu guardo mágoa ou guardo ódio, eu estou me inscrevendo para ser o lidador com essa pessoa amanhã. É isso que eu quero para mim. Eu quero amanhã reencontrar com a pessoa que me faz mal, que me fez mal, que me infelicitou, que me fez sofrer. Ah, mas o que ela me fez não tem perdão. Então você vai se encontrar com ela, não tem jeito. Para que você consiga se libertar e fazer um novo futuro, nós temos que fazer um esforço para perdoar. Eu sei que não é fácil, mas é o que a lei de amor ela nos propõe que a gente faça. E nessa dinâmica do perdão, não está sendo dito que porque a gente perdoou, você é obrigado a voltar com a pessoa que você se sente prejudicada. Não é porque eu tenho meu marido aprontou demais comigo e para eu não encontrar com ele em outra existência, eu tenho que perdoar. Tudo bem, perdoe, mas o perdão não significa ter que voltar para conviver nesta existência com o serzinho que lhe machucou. Tem vezes que esse perdão permite que a gente até volte atrás e conviva com essa pessoa novamente. Mas tem vezes que não. Tem vezes que essa pessoa já está numa outra história, está vivendo um outro momento dela, então ela vai viver a vida dela com outras pessoas e não necessariamente comigo. Mas o certo é que se eu perdoei, eu tirei a pessoa de dentro de mim, a maior expectativa é que eu não precise mais reencontrar com esse indivíduo numa próxima existência para resolver a minha vida. Eu estou liberto para viver novas experiências. Quando, ao contrário, eu decido não amar, mas decido guardar ódio ou guardar mágoa, eu estou atrelando a minha história dele. Ao invés de eu viver novas histórias, eu vou viver a mesma história. Eu vou viver o mesmo drama de novo. Quer dizer, eu vou ficar marcando passo espiritualmente, vivendo a mesma experiência com aquela mesma pessoa, aquela pessoa que eu gosto que é antipática, ela vai fazer parte do meu espaço de convivência numa próxima existência. Não necessariamente na condição de marido, né? Não é porque você teve um marido numa existência que ele vai ser seu marido na próxima. Mas ele pode vir como seu filho,
como seu irmão, como seu neto, até como marido, de repente, pode ser seu pai, não sei. Mas, a depender das circunstâncias, ele pode vir num tipo de laço ou em outro. Mas só a convivência com uma pessoa que a gente tem dificuldade já é um problema bastante grande para a gente resolver. Então, o que a gente puder fazer para que a gente não enfrente essa dificuldade, a gente deve fazer logo. Então, a lei de amor é a lei que nos impulsiona para que a gente ame. Esse é o propósito dela. Que a gente faça o esforço para decidir as coisas agora. A gente faça a opção pelo amor. Ah, eu tenho uma família difícil, minha família é problemática, eu odeio minha família. Então, ame. Se eu amar minha família, se eu amar meus entes queridos, eu tenho mais chance de ter um amanhã melhor. Mas se pelo fato de eu ter uma família desarmônica, porque meus irmãos são antipáticos, porque meu pai é alcoólatra, porque minha mãe é muito chata e por conta disso eu não consigo conviver com eles, então se eu nego isso, eu estou prolongando a minha permanência num estado de sofrimento. Se ao contrário, eu tomo a decisão de dizer, não, eu não quero mais que essa experiência se repita na minha vida. Eu vou trabalhar a minha intimidade para que isso não volte a se repetir. Então, o que eu faço? Eu passo a amar as pessoas. Quando eu passo a amar as pessoas, eu não preciso repetir a experiência. Não amar significa repete. Nós vamos repetir até amar. Então, se eu vou repetir até amar, o que eu posso fazer para abreviar o meu sofrimento? Amar. E isso não é uma coisa que eu vou decidir se vou fazer ou não. Não tem isso. A gente não tem essa condição de decidir, porque é da lei. Isso é assim. O amor é um impositivo do universo sobre nós. Então, ou você ama ou você sofre. Deus não nos deu uma outra alternativa, nós só temos essa. E por isso que o amor ele vai se impondo. Jesus, quando veio, ele veio trazendo essa mensagem exatamente para despertar os nossos corações para a necessidade de nós amarmos, como uma condição para a nossa felicidade. Se você faz a opção por não amar, você está dizendo para a vida, eu quero repetir tudo que eu já vivi de novo. Eu gostei de sofrer, bota de novo todo mundo que eu amei. Mas se eu quero ver coisas novas, eu quero experiências novas, eu quero passar de ano, eu quero ir aprender novas coisas, que a professora traga novas lições, tem que passar de ano. Para passar de ano, não pode repetir as lições. Para não repetir, regra, o amor. Então, o amor é o grande instrumento do qual Deus vai se valer para que a gente consiga vencer as nossas dificuldades. E aí, nós temos, por conta disso, algumas questões no mundo afetivo que a gente precisa cuidar. A primeira coisa que a gente tem que cuidar é da gente manter o equilíbrio das nossas emoções. É a primeira regra da lei de amor. O equilíbrio da minha afetividade. Porque, às vezes, a gente comete muito desatino pela nossa sexualidade, pela nossa afetividade, pela maneira como a gente se relaciona com as pessoas. Então, a primeira regra que a gente tem é a regra do equilíbrio. Qual é a regra do equilíbrio? Fugir dos extremos. Tudo que é extremado não é bom, não tem a ver com a lei de Deus. A lei de Deus reside no equilíbrio. Então, assim, há pessoas que dizem, olha, para lidar com as minhas energias afetivas e não se comprometer, a solução é não ter ninguém. É a proibição. Se eu me proibir de ter as pessoas, eu vou ficar ótimo. Não. Não é proibição, é educação. Assim diz Emmanuel. Não é proibição, é educação. Não é abstinência imposta. Não é abstinência imposta. Porque às vezes as pessoas acham que elas vão viver de maneira correta se elas fizerem as coisas pelo que os outros mandam. As pessoas vêm e dizem assim, para que você consiga viver a vida que você vive, você vai ter que viver sem ter ninguém. Essa é a regra para você viver. E as pessoas vêm e nos impõem, de certa maneira, uma vida sem uma vida sexual
equilibrada. Então, não é a proibição, mas é a educação. Não é a abstinência imposta pelos outros. Ah, eu queria muito, mas eu não posso, meu Deus, aí eu fico me roendo. Não, é responsabilidade. Então, veja, são duas regras que estão falando de você fugir do extremo da negação da sexualidade. Não é nem proibição, mas é educação. Não é abstinência imposta, mas é responsabilidade. Aí ele fala de outras duas que são do reverso da medalha. Diz ele, não é indisciplina, que é o outro lado. O cara vai para o outro lado. Indisciplina, vou ter a pessoa que eu quiser. Não é indisciplina, é controle. Não é indisciplina, é controle. E não é impulso livre, é emprego digno, com o devido respeito aos outros e a nós mesmos. Se nós conseguirmos fazer isso, a gente vai conseguir garantir uma vida de paz em termos de sexualidade. Nós precisamos, evidentemente, que a gente rompa com essas barreiras e alcance naturalmente esse fenômeno de evolução ao qual estamos sujeitos. Então, são 4 questões para a gente ver. Não é proibição, mas é educação. Não é a abstinência imposta, mas é a responsabilidade. Não é a indisciplina, mas é o controle. Não é o impulso livre, mas é o emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Aí complementa Emmanuel, fora disso é teorizar simplesmente para aprender e reaprender com a experiência. Então a gente vai sofrer séculos, milênios, até que aprenda essa regra da lei do amor. Todas as vezes que a gente fere indo para um lado ou indo para o outro extremo, a gente sofre, porque está desrespeitando a lei de Deus. Então, essa é a primeira regra que a gente tem, que é a regra do equilíbrio. Existe uma segunda regra que Emmanuel nos traz, que é a regra da reciprocidade. A regra da reciprocidade diz o seguinte para nós: toda vez que eu firo alguém, eu firo a mim mesmo. Quando eu machuco alguém, eu machuco a mim mesmo. É ilusão achar que eu estou machucando os outros. Eu não machuco, eu machuco a mim. Eu é que me inscrevo para sofrer. Toda vez que eu faço, fulano aprontou com o ciclano. Ele é a vítima, porque ele está todo enrolado diante da lei. A pessoa que, entre aspas, foi a vítima, na verdade, a vítima verdadeira é quem fez, porque ele é que se enrolou. Porque ele é que está no impulso livre, ele é que está na irresponsabilidade. Então, ele vai passar por experiências para educar aquele evento que está mal resolvido dentro dele. E aí nós temos, além da lei desse aspecto da chamada reciprocidade, um outro chamado da responsabilidade. O aspecto da responsabilidade diz o seguinte: todas as vezes que você machuca outra pessoa, você assume parcela de responsabilidade pelos equívocos que ela possa cometer. Então, se você abandona alguém, você fere alguém, e a pessoa que você feriu ou abandonou, ela se desequilibra, ela comete desatinos, você assume parcela de responsabilidade pelo que ela venha a cometer. Você é parcialmente responsável pelos equívocos que ela cometa. Então, você tem que tomar muito cuidado para não brincar com o sentimento dos outros, porque quando você faz isso, você corre o risco de se tornar corresponsável dos sofrimentos que você está gerando nas pessoas. Então, pessoas que abandonam pessoas, fulano, não quero mais, e a pessoa fica desesperada, ele assume parcela de responsabilidade. Porque aquela pessoa que ele está abandonando, ela acreditou nele, ela depositou as confianças nele. E ele, de certa maneira, abandonou, virou as costas. Então, ele é parcialmente responsável, eu disse parcialmente, ele é parcialmente responsável por aquilo que essa pessoa possa vir a fazer. Tá? Uma quarta regra que existe dessa questão da lei do amor é relativo ao chamado cárcere afetivo, que são as consequências da lei para quem comete bobagens. Então, os cárceres afetivos, eles não são físicos, a pessoa não são grades. A pessoa reencarna, ela está solta na rua, mas ela está num cárcere afetivo. E esses cárceres afetivos, eles são de 3 tipos.
O primeiro tipo são os cárceres físicos, que são os cárceres que dizem respeito a pessoas que renascem com alguma limitação física para impedir que ela tenha uma vida sexual semelhante ao que ela teve no passado. Então, ela tem bloqueios, ela nasce com alguma marca no corpo, com alguma questão física que, de alguma maneira, dificulta para que ela tenha um parceiro do mesmo jeito que ela tinha no passado. Ah, era muito sedutor, então agora vai vir feinho. Ah, fulano era alguém que seduzia muitas pessoas, então vai nascer com um corpo que não vai ser atrativo. O corpo dele não vai ser atrativo. Não é nem o rosto, é o corpo que não vai atrair, não vai ser um corpo sedutor. A pessoa pode nascer com um sinal, uma marca no corpo, alguma coisa que impede que ela tenha um relacionamento afetivo mais franco. Ou ela pode nascer com uma deformidade nos órgãos sexuais, que também é uma maneira de refrear a sexualidade de muita gente. Esses são os cárceres físicos. E nós temos também um segundo tipo de cárcere, que são os cárceres psicológicos. Pessoas até bonitas, ricas, famosas, mas profundamente infelizes, são depressivas, não conseguem manter um relacionamento, têm muita dificuldade para se relacionar com as pessoas. De outras vezes, o cárcere psicológico são a educação, nasce numa religião castradora demais, ou então recebe uma família extremamente rígida, pode nascer numa família onde tenha muita pobreza, e essa pobreza não deixa com que a pessoa faça o que ela tem vontade de fazer. Ela tem bloqueios psicológicos. Então, tudo isso são experiências psicológicas que refreiam a nossa sexualidade. Mas se você desrespeitar essa lei física ou psicológica, tentar quebrar isso e fugir do seu cárcere, como muitas pessoas fazem, a lei vai nos encarcerar de novo. O sujeito de nascido pobre vai nascer pobre e feio. Se ele fugir de novo, ele nasce pobre, nasce feio e nasce com um órgão sexual inadequado para uma relação sexual. Aí ele foge de novo. Aí ele nasce de novo, pobre, mais feio ainda, nasce com os órgãos sexuais sem a mínima condição e com uma deficiência física que não permite com que ele tenha acesso. Então, assim, a lei de causa e efeito ela vai tentando impedir com que você se comprometa. E veja que Deus faz isso, não é porque Ele não gosta de nós, é porque Ele nos ama. Ele está preocupado com a felicidade futura nossa, que é uma felicidade perene, e não com a alegria que o corpo físico possa dar, porque essa daí é passageira. Ele quer que o espírito seja feliz, não que o corpo seja feliz. O corpo é só uma veste. Então, isso é uma questão temporária. E se a gente faz muita bobagem e já tentou tudo e a gente continua fazendo besteira, então é hora de usar um recurso mais grave, quando a gente já não obedece a nada, que é a chamada doença mental. Então, quando você foge do cárcere, você vai para a masmorra. Então, a doença mental, para algumas pessoas, é o cárcere mais rígido, é a masmorra, que vai impedir a pessoa de ter aquela relação sexual efetiva. Você, Helenói, que trabalha com meninos aí que têm dificuldade nessa área, deve ter percebido que muitos deles têm os impulsos sexuais bastante aflorados. Esses são os que estão encarcerados nessa circunstância para impedir que eles tenham a comunhão afetiva do passado. Mas muitos ainda estão, mesmo na masmorra, tentando fugir da masmorra para ter uma vida sexual sem disciplina, sem nenhum tipo de controle. Então, isso faz parte do fenômeno de crescimento nosso. E esses cárceres, nós iremos ficar neles até que a gente decida sair. E a gente decide sair por nós próprios, não é ninguém. Não diz assim, fulano, ele traiu, bom, então se ele traiu vai ficar 2 encarnações feio. Não existe isso. Nós vamos viver o tempo que for necessário para que a gente consiga sair. E isso é o 5º ponto da lei, que é o ponto do tempo. O tempo. Deus não tem a menor pressa. Quem tem que ter pressa somos nós. Então diz Emmanuel assim, a lei nos esperará pelos milênios afora, até que se inscreva em nós com caracteres de luz.
A lei nos esperará milênios afora, até que se inscreva em nós com caracteres de luz. Então, se você tem uma sexualidade desregrada, vai continuar passando por uma série de experiências que às vezes já é desnecessária para nós, mas que se repete por conta da nossa indisciplina, e por conta disso, a gente fica marcando passo espiritualmente. O tempo, quem vai decidir somos nós. Se você não se transformar, vai ficar mascando, 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 até decidir, não quero mais isso, quero uma nova vida para mim. Aí começa a viver experiências diferentes. Então, o tempo é o grande instrumento que a gente tem para nos educar. E vai depender de cada um de nós essa decisão. E o último dos aspectos dessa lei diz respeito à individualidade da evolução, que é uma coisa linda. A gente pode amar as pessoas profundamente, mas nós não somos capazes de fazer elas evoluírem. A evolução é uma característica individual. Então, eu amo meu filho, mas a evolução é dele. Eu amo o meu marido, a evolução é dele. Meus pais, a evolução dele. Por mais que você ame, você não tem condição de fazer nada pela evolução de ninguém. Só o indivíduo é que pode fazer. Você pode ensinar, entra pelo ouvido, você pode ensinar, mas a evolução é uma experiência divina, é uma experiência com Deus. A gente não aprende a evolução no cérebro, a gente aprende no sentimento. E enquanto a alma não se conscientiza de que ela tem que mudar, ela vai viver essas experiências pelo tempo que for necessário até que ela aprenda. E como ela é uma característica individual e é uma conquista de cada indivíduo, ninguém tem o direito de comentar sobre a vida sexual de quem quer que seja. Ninguém pode estabelecer juízo sobre a vida do outro, porque nós não sabemos o que se passa na intimidade do outro, o esforço que o outro está fazendo. Então, olha só aquela menina, olha o que ela faz com o problema dela. Deus deu uma alma para cada um cuidar da sua. Então, você tem a sua para cuidar, salve a sua, que é o que dá para fazer. Não queira salvar dos outros, que não vai dar certo. Deixa as pessoas em paz e cuide da sua, porque já está dando trabalho demais salvar a sua. Então, salve a sua, que a sua é que você... É a sua que você tem governança. Você não tem governança sobre a vida de ninguém. Então, não estabeleça crítica. Olha aquela moça, que absurdo, olha que sem vergonha. Deixe. Quando é uma pessoa próxima de nós, você pode até conversar, orientar, falar, mas não queira viver a vida do outro, não queira regrar a sexualidade do outro, porque cada pessoa escolhe a sua própria vida sexual. Não tem jeito de você regrar a vida do próximo. Então, essas são as 6 leis que existem da questão da sexualidade, da afetividade, da lei de amor. Eu vou, então, passar para você ver se tem alguma pergunta para a gente começar a responder, para atender as pessoas que estão aí conosco na live. Veja o que é que o pessoal quer perguntar. E vamos Tem uma para cima. pergunta aqui já, olha. E quando Diga. é o contrário, você faz de tudo para ajudar uma pessoa e ela recusa ajuda, devemos insistir nessa pessoa? Depende. Se esta pessoa é meu filho, se essa pessoa é meu pai, minha mãe, meu irmão, eu tenho responsabilidade direta, porque não existe ex-filho, ex-pai e ex-mãe. Essas pessoas que fazem parte dos nossos laços consanguíneos não podem ser abandonadas. Então, a gente não desiste do filho que tem uma vida desregrada. É diferente de marido, que marido a gente até tenta, vai, insiste, avança, mas se ele decidir seguir o caminho dele, a responsabilidade é dele. Só que, embora a gente tenha responsabilidades limitadas com o marido e ilimitadas com a família, nós devemos usar as armas que a gente tem do bem, porque ninguém constrói o bem com as armas do mal. Então, ninguém vai conseguir ajustar ou ajudar alguém na sua sexualidade agredindo, ofendendo, jogando prato, humilhando, sabe, batendo. Não se resolve. A gente resolve com conversa, porque no fundo, é só a pessoa que pode mudar a vida dela. Então, em questão de afeto, em questão de amor, não adianta você querer pegar um filho que tem uma vida desregrada e querer bater, pegar uma filha e espancar, quebrar a menina de tapa, expulsar de casa porque ela ficou grávida.
Você não vai resolver a vida sexual dela fazendo isso. Você não vai conseguir resolver. Você vai resolver ou você vai ajudar mais se você conseguir dialogar. Então a gente dialoga e não se aflige, porque o nosso papel não é fazer com que nossos filhos acertem. O nosso papel é fazer com que os nossos filhos tenham boas instruções. Nós erramos quando desistimos dos filhos. Mas se, por exemplo, eu dou tudo para que meus filhos acertem e eles enveredam pelo caminho que querem, a responsabilidade é dele, não é minha. Porque foi uma decisão dele de seguir por essa via. Então, eu não posso me responsabilizar pelos desequilíbrios que o meu filho decide viver. Porque essa é uma decisão que cabe a ele, não a mim. Então, foi ele que decidiu tomar essa decisão, então cabe a ele as consequências de seus atos. E a mim, como pai, o que cabe? Orientar, falar, repetir e não desistir, e falar, e mais uma vez falar, sem ser chato, sem ser antipático, sem ser moralista, mas cuidar, para que a gente oriente e cumpra o nosso papel. Se ele não segue o que eu falo, a responsabilidade é dele. Se eu desisto de ensinar, a responsabilidade é minha. Sou eu que não posso desistir. Mas se ele erra, o erro já não é mais meu, porque foi uma decisão dele de seguir por esse caminho. Questão 582 e 583 do Livro dos Espíritos. Tá bom? Temos mais alguma? Deixa-me dar uma olhadinha aqui, querido. Parabenizando o Lar Abrigo pelo palestrante, pela beleza da palestra. Deixe-me ver mais aqui. O outro está dizendo uma sumidade, é verdade. Antes eu guardava rancor, raiva. Hoje não. Mas é mais fácil amar. Aprendeu esse, não foi? Na verdade, não é que seja mais fácil. É mais inteligente, porque é difícil, viu? Quem tem mágoa, quem tem ódio de alguém é que sabe o quanto é difícil você vencer uma mágoa que você tem. Você já imaginou você ter sido abusado dentro de casa e ter que perdoar? É difícil. Existem experiências que são muito difíceis. Tem eu estou vendo uma pergunta aqui. Onde, Fio? Onde Sandra. é que você está vendo? Sandra S. Como educar-se, é esse que você está vendo? Como educar-se para o amor a si, sem partir para o caminho do egoísmo? Ah, muito boa essa, hein, Sandra? Isso é um risco, porque às vezes as pessoas querem amar a si mesmo e acabam enveredando pelo egoísmo. Então é assim, Sandra. Quando a gente diz assim, minha filha, largue desse cara que não serve para nada, você tem que se amar, vá se amar, você tem que se amar. Esse é egoísmo. Porque eu estou querendo me amar como uma maneira de devolver o desamor que eu recebi. Não é esse o amor a si que a gente fala. O amor a si que o Espiritismo propõe é o amor a si como espírito que somos. É eu descobrir que eu sou um espírito. Meu Deus, eu sou uma alma. Eu não sou o corpo, então eu vou amar o espírito que eu sou. Eu vou amar, não é esse corpo que eu possuo, mas é o espírito que eu verdadeiramente sou. Então eu me apaixono pela imortalidade que eu possuo e digo, eu quero que a minha centelha eterna, a minha centelha imortal, que ela seja feliz, então eu vou fazer tudo para ela ser feliz. Eu não vou odiar, eu não vou ter ódio, eu não vou guardar mágoa. Eu vou fazer o que eu puder para não ter inimigos. Eu não vou brigar com as pessoas, eu vou ter uma vida em paz. Por quê? Porque eu estou amando o meu verdadeiro eu. Não é de assim, eu vou me amar, porque olha esse meu dedo, eu acho esse meu dedo lindo, então eu vou amar meu dedo. Não é o corpo. Não é a pessoa se amar porque ela vai para uma academia para se esticar, para ela ficar fininha. Não é isso, não. Se eu for amar o corpo, aí eu não estou amando a mim mesmo, eu estou amando o corpo. Eu vou amar a mim mesmo quando eu amar a alma, o espírito. Aí verdadeiramente eu consegui vencer isso. Essa é a grande diferença. Aí está o caminho para que a gente faça a distinção entre amar a mim mesmo e crescer
e pensando que estou amando a mim, estou amando ao corpo e me direcionando para o egoísmo. Não quero ter ninguém perto de mim, não quero que ninguém divida a minha vida, porque aí eu estou olhando só a vida material. Se eu olho a vida pelo ângulo espiritual, eu digo, não faz mal. Deixa o menino mastigar o CD, deixa ele riscar o móvel, porque a gente quer matar a criança quando risca a parede. É egoísmo, porque a gente quer viver a vida material, não quer que ninguém estrague nada. Então, isso é um problema. Mas quando eu descubro o espírito que eu sou, a coisa muda de figura, eu passo a me amar de maneira imortal e não o corpo em si. Olha, Fátima Bastos, está vendo da Mansão do Caminho, lembra dela, né? Fátima da Fátima, Bahia. sim. Isso, ela está aqui assistindo, viu? O Meu pessoal do Deus, NEP. Tá vendo meu aí? Deus, tadinha dela. E... Tadinha dela se não tivesse. Olha, também o pessoal do NEP, Bittencourt Sampaio, aqui de Aracaju, tá todo mundo agradecendo pela sua presença, viu? Graças a Deus. Deixe-me ver mais. Que presente essa palestra. A Adriana está dizendo aqui. Elisângela também, que é uma professora, está dizendo gratidão pela palestra edificante. Agora tem um aqui. Evandro Rocha pergunta: a sexualidade configura karma? O que é karma? Está dentro do tema? Ok. Karma não é uma palavra muito típica da literatura espírita, porque é uma palavra indiana. Karma. Kardec utiliza a palavra prova e expiação ao invés de karma. Por quê? Porque a palavra karma ela junta as duas coisas numa só. O karma seria tanto as provas, que é aquilo que eu atravesso para o meu aprendizado, para o meu hoje, e a expiação é tudo que eu atravesso na minha atual existência em função de um passado que eu já fiz, nessa mesma existência ou em outras, mas são as consequências de algo de equivocado que eu fiz. Então, você pergunta o que é karma? Karma é isso. Se isso tem a ver com a nossa lição de hoje? Sim, tem. Existe uma obra de Joana de Ângeles chamada Vigilância. O capítulo 13 dessa obra chama-se Karma de Solidão. É uma mensagem excepcional, na qual Joana de Ângeles trata da solidão decorrente do uso equivocado da sexualidade. E o nome da mensagem é Karma de Solidão. Ela diz mais ou menos assim: caminhas na terra e tens a expressão de que não deves ter felicidade, que a felicidade não te visita. Sorris e tens a impressão de que é um esgar que te sulca a face. Anelas por amor, gostaria de ter alguém contigo, mas ninguém te devota sentimento. Querias ter um lar em festa, com um companheiro a teu redor, com filhos ditosos, mas tudo isso te foi negado. Aí ele começa a desenhar a pessoa que ficou sozinha, que não teve marido, que não teve esposa, né? Que não teve filhos e que ficou só. O karma de solidão. Aí, depois dele ela muito configurar o que é o karma de solidão, ela começa a trabalhar especificamente por que a experiência da solidão. Aí diz: o que ora te falta, malbarataste. Descuraste quando possuías e agora sentes falta. Então ele começa a dizer que se você tem falta hoje de uma coisa que você quer muito, é porque você teve e não soube dar valor. Então hoje você quer demais e não pode ter, para que isso seja o elemento para te organizar, para melhorar você. Então há muitas pessoas que hoje vivem uma vida solitária, sem ter um parceiro, como um instrumento de consequência de uma vida que a gente já teve no ontem e que hoje acaba ficando sozinho. Um dos cárceres psicológicos que a gente passa na nossa vida é a solidão. É você desejar ter alguém, uma pessoa para dizer no seu ouvido de noite que ama você e não ter essa pessoa para dizer eu amo você. Me dá a tua mão, eu vou junto com você para a gente fazer isso junto. Essa solidão, às vezes, não é sempre, ela pode ser decorrente de um processo de mau uso desse livre-arbítrio e um equívoco. De outras vezes, ela pode ser o contrário. Você tinha uma tarefa tão grandiosa para realizar que se tivesse um cônjuge
isso iria atrapalhar a sua vida. Então, você vem só para que você consiga executar essa tarefa com muito mais êxito. Imagine se Chico Xavier ou Divaldo fossem casados. Eles dificilmente conseguiriam fazer a atividade que fizeram em função dos dramas que, naturalmente, eles teriam que enfrentar por conta de uma vida de casado. Chico psicografando as aulas. Vou já me levar o menino na escola, já levo, só terminar esse capítulo aqui, eu já levo o menino. Então, tem certas pessoas que, para executarem determinadas tarefas, elas não, acabam vivendo a solidão. Então, tem os que vivem a solidão por conta de um karma do ontem, e tem outros que vivem por conta de um exemplo, de uma missão que tem para fazer. E tem o terceiro tipo, que é por uma questão de prova. A pessoa renasce numa condição de prova, na qual ela vive a solidão como um exercício, para saber como é que ela se sai nesse fenômeno de estar sozinho. Então, são todas essas as condições que podem acontecer para nós em termos de solidão. O que não quer dizer que as pessoas que estão programadas para ficarem sozinhas sempre fiquem. Tem muita gente que está programada a ficar sozinho, chega do lado de casa e diz, não vou aguentar a solidão, não. Está doido? E acaba casando e se envolvendo com alguém e tocando a vida vinculado com outra pessoa. Às vezes isso melhora, ela consegue até fazer melhor a tarefa, ou às vezes, em função do fato de estar com outro alguém, ela pode ter dificuldade de seguir naquela programação que estava prevista para ela. Olha, Fátima diz assim, Fátima Rabelo Bastos, ai dele se não lembrar. Ouviu? Eu não entendi. Fátima diz assim, é Fátima Rabelo Bastos, ai dele se não lembrar. Não, porque ela é Fátima Rabelo, aí ela agora é Fátima Bastos, fica mais Então, difícil, né? não é isso. Mas eu reconheci. A culpada fui eu. Eu reconheci pela fotinha, que ela está com o Rock na foto. Digo, essa foto eu conheço. Ela está com o Rock. Grato por tantas lições. Que Deus te mantenha com essa memória incrível e essa facilidade de repassar conhecimento. Tem outra pessoa que diz memória prodigiosa, a outra diz incrível. Obrigada, Jorge, por essa sua generosidade genuína, Fátima, que diz isso. Tem alguém que pergunta assim, e o marido que deixou a esposa, já estava traindo há uns 2 anos, deixou a esposa, não resolveu a situação de separação, de resolver a questão dos bens, pensando em nada disso, já construiu um novo lar, construiu uma casa, deixou a mulher sem casa, sem nada. O que se faz com isso? Que resposta você daria? Olha, a primeira coisa para dizer é que ele está bem enrolado com a lei, mas vamos analisar pelo lado espiritual primeiro. Sim. Livro Ação e Reação, capítulo 14, Resgate Interrompido, é o nome do capítulo. Conta a história de um homem chamado Ildeu, que é casado com uma mulher chamada Marcela. Ildeu está traindo Marcela com uma outra mulher. E a mulher com quem ele está traindo, ela fica voltando na mente dele, a imagem mental dela fica viva na mente dele. Ele fica o tempo todo vendo a imagem daquela mulher na mente dele. Ok? E aí ele diz assim, eu tenho que me ver livre da Marcela, como é que eu vou fazer? Essa obra é escrita nos anos 50, então a solução que ele dá é a pior possível. Ele decide matar a esposa, que ele acha que é a melhor maneira, para não ter que separar, que era muito vergonhoso, ele decide matá-la. Então ele começa a planejar o crime. Ele deita de noite, fica pensando, eu já sei o que eu vou fazer. Ela vai deitar, quando ela estiver deitada, eu vou sair, pego a arma, venho, abro a porta, ela vai estar deitada, eu vou e pá, dou um tiro nela. É isso mesmo, ela vai deitar, eu vou sair, pego a arma, vou, abro a porta e dou um tiro nela. É isso mesmo, ela vai deitar, quando estiver deitada, eu vou sair, pego a arma, abro a porta e dou um tiro nela. E aí ele fica revendo essa cena. Ele revê tanto essa cena que ele
cria esta cena no mundo espiritual. De tanto que ele pensa, ele planeja tanto que essa imagem que ele pensa se torna real no mundo espiritual. Não sei se eu estou sendo claro no que eu quero dizer. Passa a existir essa cena, de tanto que ele idealizou. Então, tudo aquilo que a gente idealiza muito, no bem ou no mal, acaba se plasmando no mundo espiritual. E aí, quando chega num dado dia que ele diz, é hoje que eu vou matar a Marcela, ele espera que ela vá deitar, aí ele vai, de noite, já é tarde da noite, ele vai, pega a arma e abre a porta para dar o tiro na mulher. Os mentores chegam na casa e dizem, nós temos que impedir que ele faça essa besteira. O que eles fazem? As crianças estão dormindo, ele pega uma filha do casal, desdobra e leva essa criança para o mundo espiritual e solta a criança na cena do crime. A menina em espírito visita a cena que o pai criou. E a menina vê, antes de acontecer, o pai abrindo a porta, a mãe deitada e ele dando o tiro. Quando a criança vê a cena, a criança grita diante da cena do pai matando a mãe. E nessa hora, Marcela acorda e vê o marido na porta com a arma na mão. A relação deles estava péssima, eles já não estavam nem se relacionando direito, estava muito ruim. E quando ela vê o marido com a arma na mão, na porta do quarto, ela deitada, sabendo que a relação estava ruim, sabe o que ela diz? Não, Ildeu, não se mate. Eu lhe dou a separação. Aí diz, é isso mesmo, eu ia me matar, mas já que você vai separar, então tudo bem. E naquela noite, acaba acontecendo a separação do casal. Ele vai embora e André Luiz faz essa pergunta que você me fez. André Luiz pergunta isso para o mentor. E agora? Como fica a responsabilidade dele diante disso? Bem, os méritos que ele teria vão todos para ela. Ele acabou de enterrar o talento. E lembra da parábola dos talentos, que um cara enterra e vai para o outro que está mais apto? Marcela se torna mais apta, ela vai receber todos os méritos das filhas. Aí ele pergunta, e se as filhas ficarem bem? Ele não vai receber nenhum mérito por ter ido embora e as filhas ficarem bem, senão, porque ele vai se sentir sempre culpado, mesmo vendo as filhas bem. Vai ver a filha bem e dizer, meu Deus, eu não contribuí, ai de mim, coitadinho. Então ele sofre, porque ele vai ver que ele não contribuiu para aquilo. Ele está todo enrolado diante da lei, todo complicado. É o capítulo 14 da obra. Ele está todo complicado. Eles vão mobilizar um emprego para que Marcela possa sustentar as crianças, já que o marido foi embora. É uma época diferente dessa, não tinha pensão, não tinha nada disso. Então, eles já começam a trabalhar uma possibilidade de ganho para que Marcela possa fazer alguma coisa. E ele vai responder por todas as consequências que vão se dar por conta da omissão dele. Ele está preso numa experiência que certamente vai se repetir, ele está preso, e se ela guardar ódio ou guardar mágoa, ela vem vinculada a ele. Se ela não guardar, ele vai se resolver, sabe lá Deus com quem, mas ele está enrolado com a lei. E nesse caso específico que você está falando, o cara está pior ainda, porque ele não deu à mulher a condição dela seguir, não dividiu os bens e está com uma segunda família impedindo os outros de serem felizes. Então, lembra que ninguém lesa ninguém sem lesar a si mesmo, que é a lei de reciprocidade, a segunda lei do amor. Então, por conta desse aspecto, ele está todo enrolado, coitado. Então, a gente, quando vê pelo lado material, diz assim, miserável, tomara que ele pague. Quando a gente vê pelo lado espiritual, diz, coitado desse cara, ele está enrolado. Ó. Aí depois a gente encontra a pessoa numa outra existência todo lascada, e diz, meu Deus, o que fez essa alma para estar desse jeito? São experiências desse tipo que promovem esse tipo de dificuldade em nós. Poxa, querido, eu vou dizer uma coisa para você. O Instagram, ele derruba, entendeu? Aí eu não quero que façam essa deselegância com você, porque você não merece. Então, porque eu quero que você volte outras vezes. Nós temos quantos minutos? Só tem 4 minutos. Então, eu quero que você faça a prece, você faça as suas considerações, diga o que você quiser, mas que você faça a prece. Pode ser? Pode. Vou fazer uma prece que caiba em 4 minutos, então.
Vá passando, deixe. Não, vamos nos despedir das pessoas. Isso. Então, eu quero me despedir de todos, agradecer a presença de todos e vamos orar para a gente poder aproveitar essa oportunidade que a gente tem. Senhor da vida, abençoa os nossos lares, protege as nossas famílias. Derrama as tuas bênçãos e a tua paz sobre os espaços aonde nós nos movimentamos, permitindo com que os bons espíritos se façam presentes nas nossas famílias, restabelecendo a saúde dos que se encontram enfermos, revigorando os nossos corpos que se encontram com dificuldades de saúde e harmonizando as relações rompidas, as dificuldades de afeto, onde os abraços sumiram e onde os toques foram substituídos por desconfiança. Que as bênçãos do teu amor infinito se derramem sobre os nossos lares, acolhendo as entidades espirituais que se abrigaram dentro das nossas casas e que ali estão fazendo delas suas moradas. Que nossos mentores possam acolhê-los, recolhê-los e conduzi-los para os locais onde eles possam ser tratados e assistidos através da tua misericórdia e teu amor infinito. Protege os nossos corações para que sejamos leais às leis que nós conhecemos e para que o amor finalmente tome parte nas nossas decisões e nós consigamos nos libertar das algemas que trazemos em nossas almas e que nos impedem de gozar a felicidade plena. Protege assim as nossas almas na direção do infinito e faz com que cada vez mais o propósito de te amar e te servir seja o ideal maior das nossas vidas. Assim, Senhor, nós te rogamos que abençoes não somente a nós, mas a todos os teus filhos sobre a face da terra. Abençoa todos os lares, guardando bênçãos e harmonia sobre as famílias que mais precisam e permitindo com que cada vez mais consigamos viver o amor que já conhecemos, transformando verdadeiramente as nossas vidas e fazendo com que nós identifiquemos os nossos atos, os nossos pensamentos e as nossas palavras com aquilo que nós já conhecemos. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Protege as nossas almas e nos guarda na tua infinita paz. Gratidão. Gratidão é o mínimo que eu tenho a dizer. Meu Deus do céu, a nossa alegria é sem... Não tem palavras, viu? Não tem palavras. Só quero lhe dizer que quando passar essa pandemia, você vem para cá, para a nossa Itabaiana. Vem para a nossa casa, viu? Nós vamos te receber com todo o carinho que você merece, tá bom? Querido dos nossos corações, você é um querido dos nossos corações, já, viu? O Lar Abrigo Espírita te agradece imensamente. Doutrina Espírita te agradece. E eu te agradeço, em nome do Lar Abrigo, em nome da Doutrina Espírita, em nome de Jesus, eu te agradeço imensamente. Está todo mundo dizendo aqui, ó, assim, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Quer dizer, a minha avó, eu estou falando em nome de todos que aqui estão, viu? Gratidão imensa. Tá bom. Fiquem. Vamos, me mande a sua agenda. Me mande a sua agenda. Tá bom. Tá bom. Tá Tchau, bom. Mando querido. sim, Lenói. Mande. Gente, uma noite de muitas bênçãos para todos nós. Que Deus nos proteja, guarde os nossos caminhos e faça com que tudo aquilo que a gente sabe, a gente consiga colocar em prática e comece uma história nova para nós. E que o amor verdadeiramente tome parte nas nossas vidas. Que a gente ame mais. Que a gente não perde nada por exercitar o amor nos dias que Deus nos concede. Uma boa noite para todos nós e que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Ai, que bom.